Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Welson Gasparini, que é presidente da Associação Brasileira de Municípios. Ele também é ex-deputado estadual aqui em São Paulo, ex-deputado federal, ex-vereador em Ribeirão Preto e ex-prefeito de Ribeirão Preto. Boa noite, doutor. Boa noite, Davi. É um prazer muito grande estar aqui no Visão Nacional, esse programa que presta relevantes serviços à nação brasileira. É uma iniciativa, sem dúvida alguma, de grande mérito nos meios de comunicações brasileiros. Nós que agradecemos. Eu gostaria de começar, o senhor falando sobre a Associação Brasileira de Municípios. A Associação Brasileira de Municípios é uma entidade que tem 46 anos de existência, Davi, e ela reúne os municipalistas brasileiros. Ela representa, a nível nacional, são 5.507 administradores locais, 5.507 municípios no Brasil. E essa entidade, então, representa, a nível nacional, todas essas comunidades, né? Nós temos em cada estado uma associação estadual de municípios, que são as nossas filiadas. E essas associações se dividem em associações regionais e micro-regionais. Então, hoje o movimento municipalista no Brasil conta com lideranças muito expressivas nos estados e nas regiões. Como que anda hoje a participação dos municípios, dos prefeitos da associação, com relação à reforma tributária? Olha, a reforma tributária ela é de grande significado, não apenas para os municípios, mas para o Brasil. E é interessante porque você observa que todos são a favor da reforma tributária. Você não encontra uma só voz discordante. Os empresários querem, os prefeitos querem, os governadores querem, o governo federal, o presidente da República também quer. Pelo Chega menos na hora, que os deputados, os senadores, todos os pronunciamentos são favoráveis. Mas quando se discute, mas que tipo de reforma tributária que se quer? O texto da reforma tributária, aí as divisões são, eu diria, inconciliáveis. Por quê? Porque os interesses são conflitantes. Os empresários querem a reforma tributária para reduzir os impostos. O governo federal aceitaria a reforma tributária desde que aumentasse a sua arrecadação. Os governadores de estado também querem a reforma tributária, mas com uma participação maior no bolo arrecadatório. E é lógico que os prefeitos também defendem a reforma tributária, mas para que venha mais recursos para os poderes municipais. Então, todas as áreas defendem a reforma tributária, desde que ela represente, no caso da iniciativa privada, redução de tributos, redução das contribuições. Na área pública, aumento da renda pública. Então, como conciliar isso? É muito difícil. Eu acredito, Davi, que está havendo um erro estratégico na reforma tributária. Deveria essa luta ser dividida em dois aspectos. Em primeiro lugar, o problema estrutural. A questão do sistema tributário brasileiro, através de um projeto que modernizasse o sistema, simplificasse e propiciasse a fiscalização, um instrumental melhor para garantir que aquilo que está escrito seja cumprido, que diminuísse ou até, se possível, o ideal, extinguir a sonegação em nosso país. Essa seria uma primeira etapa. Todos concordariam com isso, a simplificação do processo tributário. E numa segunda etapa, como dividir esse bolo de renda, e se está certo ou não, se a carga tributária é grande ou pequena, se diminuiria ou não. Essa seria uma segunda discussão muito mais difícil e, para isso, precisa um tempo maior. E eu estava pensando, o senhor falando da questão do seguinte: fazer a reforma, ela sempre vai ter esse tipo de resistência do contribuinte, das esferas de governo. O senhor, que foi prefeito, representa todos os 5.507, efetivamente há uma distorção na distribuição desse bolo arrecadado com relação aos municípios hoje. Vocês estão prestando mais serviços do que o que tem de receita? Isso é realidade? Porque os governadores reclamam que eles é que estão querendo mais. Eles precisam aumentar a arrecadação. A União não quer fazer reforma porque ela não pode perder a arrecadação. É esse conflito. Mas, efetivamente, o município, com a saúde, com a segurança em alguns municípios, com a educação, está tendo aqui no estado de São Paulo, inclusive, a municipalização da educação, está precisando de mais recursos? Isso é uma realidade? Bom, vamos lá, em primeiro lugar,
da tese da descentralização. Né? Eu acho, regra geral, Davi, ninguém pode ser contra a descentralização administrativa, principalmente num país como o Brasil, com uma vasta extensão territorial, uma diversidade regional, mas muito grande. Você, quando compara um município do Rio Grande do Sul com um município lá do Pará, a situação é completamente diferente, né? Nós tínhamos um absurdo, por exemplo, que era a centralização da compra da merenda escolar. Então, comprava-se tudo por Brasília. O que acontecia? O mesmo tipo de merenda escolar que ia lá para uma criança gaúcha, ia para uma criança nordestina, que repudiava aquela comida porque a cultura alimentar daquela parte do Brasil é totalmente diferente, né? E quando não, aí entra um outro problema. Às vezes a merenda já chegava com a validade vencida, o custo de transporte, a demora para essa entrega, né? Então isso era um absurdo, porque qualquer prefeito sabe ir no armazém ali da cidade, num supermercado, e comprar a merenda escolar para as crianças das escolas, né? Hoje a merenda escolar já é descentralizada, com isso valoriza-se o comércio local, compra-se aquilo que as crianças comem, certo? E há uma possibilidade muito melhor de funcionamento. Então, a descentralização é fundamental. Eu costumo dizer que tudo que é feito no local, tudo que é descentralizado, sai mais barato, é mais rápido e é melhor fiscalizado. Nós tivemos um caso que se comentou muito no Brasil, por exemplo, a compra de determinadas coisas para a área da saúde, vamos dizer bicicletas. Então, resolvem dar bicicletas para os agentes sanitários, né, para todo o Brasil. De repente você compra essas bicicletas de forma descentralizada, em Brasília, né? Ganha concorrência uma fábrica de um determinado estado. Depois para mandar 5 bicicletas para cada cidade. Ora, deixa o prefeito comprar bicicleta ali na cidade dele. Sai muito mais barato, né? Valoriza o comércio local, é rápido porque ele pode comprar 5 em vez de comprar 5.000, 500.000 bicicletas, né? E é melhor fiscalizado. Porque se ele pagar mais caro essa bicicleta ali no comércio local, todo mundo vai ficar sabendo, né? Então, é isso que nós estamos precisando. Então, a descentralização, ela tem que acontecer, principalmente num país de diferenças regionais tão grandes, né? Nós temos municípios no Amazonas onde você só chega lá em 8 horas de viagem de barco. Como administrar a educação e a saúde nesse município de Brasília, meu Deus do céu? Não é possível. Então, o saudoso deputado Franco Montoro, ele dizia, tudo que pode ser feito a nível local deve ser atribuição do poder local. O que não pode, então, fica sendo atribuição do Estado. E o que o Estado não pode também, porque é alguma coisa muito ampla, então sim, passa a ser do governo federal. No momento em que houver essa descentralização, acaba com esse negócio de ser despachante, o parlamentar, ele vai ter que legislar. Então nós temos um Código Penal de 1940 que não foi atualizado até hoje. A reforma tributária e tantas outras coisas que são importantíssimas e que não dá tempo do Congresso deliberar sobre isso, né? Então, o parlamentar brasileiro vai passar a ser efetivamente um legislador e não um despachante, como infelizmente ele tem que ser hoje em dia. Eu vou pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. Quem vai levar? Quem vai levar? É o negócio da China. Baratinho, baratinho. Comprar mercadorias de origem desconhecida e sem nota fiscal é mais barato. Mas às vezes o barato sai caro. E quem compra um produto pirata pode afundar num mar de preocupações. Sem a nota fiscal, a gente vai reclamar com quem? A nota fiscal, além de garantir os direitos do consumidor, significa impostos. Dinheiro que vai para os cofres públicos e se transforma em obras e serviços para toda a comunidade. Agora você já sabe, quem compra produtos piratas e sem nota fiscal acaba chamando o urubu de meu louro. Para garantir seus direitos, exija a nota fiscal.
Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Welson Gasparini. Doutor, no bloco anterior o senhor falava sobre reforma tributária e o interesse dos municípios em aumentar a sua participação na receita, no bolo arrecadado. Por que essa vontade dos municípios? Bom, o sonho do prefeito, dos vereadores, é realizar uma boa administração dali. Porque eles moram na cidade, eles encontram com as pessoas ali residentes, se encontram na rua, eles sabem onde o prefeito mora, onde os vereadores moram. Então, para ele é fundamental que ele atenda aos anseios dessa comunidade. E é interessante ressaltar que os munícipes, eles não querem saber se tal problema é um problema do prefeito, do governador ou do presidente da República. Eles têm um problema, eles querem uma solução e buscam essa solução com a autoridade mais próxima, com a pessoa que tem poder e que está mais perto dele, né? Então, o prefeito ele quer ter recursos para atender a toda essa demanda de reivindicações, né? E realmente, com a falência que nós tivemos até alguns anos atrás dos governos estaduais, regra geral, e do governo federal, que ficaram literalmente quebrados, o que aconteceu? Todo este elenco de reivindicações passou a cair nas costas dos prefeitos. E com uma facilidade incrível, a tese da descentralização, que os governadores não aceitavam, a União não aceitava, de repente eles passaram a aceitar. Não, isso aí fica sendo também atribuição do prefeito. Isso aqui também o prefeito é que tem que ver. Então fecha a LBA, que fazia assistente social, agora a assistência social passa a ser do prefeito. Agora a assistência primária de saúde passa a ser também atribuição do prefeito. Olha, o ensino fundamental passa a ser também atribuição do prefeito. Ainda há dias atrás eu estive em Brasília, assinando um convênio com o governo federal para os prefeitos colaborarem na prevenção contra drogas, né? Também os prefeitos estão colaborando numa série de coisas. Antes, por exemplo, os governadores de estado construíam pontes, isso, aquilo. Como em 88 a nova Constituição deu mais recursos às prefeituras, em vez de construir as pontes, os governadores começaram, não, meio a meio. Depois já passaram as pontes para ser atribuições também dos prefeitos municipais. Então houve um aumento de encargos muito grande para as administrações locais, a população mais conscientizada dos seus direitos, e essa é a beleza da democracia. Hoje, uma família, ela sabe que ela tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito a um bom transporte coletivo, né? Tem direito a saneamento básico. Eu fui prefeito moço ainda, aos 23 anos de idade, e eu me recordo que em um distrito da minha cidade não tinha rede de esgoto. E quando eu coloquei a rede de esgoto, eu tive que obrigar os moradores a fazerem as ligações de água e de esgoto, porque eles estavam acostumados ali com a cisterna, com a fossa negra, e era um inconveniente você levar saneamento básico para eles. Eu tive que colocar fiscalização, não vai ter, é necessário. É a defesa da sua saúde. Hoje não, a pessoa, por mais pobre, ele sabe que água tratada é saúde, que ele tem que ter a rede de esgoto. Então ele reivindica do prefeito, mas com uma força incrível. Ele quer esses melhoramentos, né? Ele quer, no momento em que um filho está doente, ele quer ter um posto de saúde. Já não é como antigamente, que a pessoa punha o filho para trabalhar e não se preocupava em mandar na escola. Hoje não. Se não tiver escola no bairro, a população se reúne e vai exigir do prefeito a escola, né? Então, esse elenco de reivindicações hoje é muito forte. Então, o prefeito, ele diz o seguinte, olha, mas se eu tenho tantas atribuições, por que o dinheiro fica na União, fica no Estado? Eu quero ter esses recursos para atender aqui. Isso, em termos de números, realmente foi desproporcional, né? Os encargos, apesar da receita ter aumentado na Constituição de 88, os encargos foram maiores e por isso que os municípios reivindicam, né? E o senhor estava falando da questão da cidadania, que a população reclama mais. Esse é o papel importante dos meios de comunicação, né? Da democracia, da abertura. Hoje o cidadão realmente reclama mais e o prefeito tem que se preocupar e atender. Não tenha dúvida. Doutor, eu gostaria que agora o senhor respondesse uma questão do telespectador. Doutor Gasparini, quais são hoje os principais problemas dos municípios? Olha, há uma diferença muito grande entre os municípios brasileiros e a realidade em cada um é muito diferente. A começar do seguinte, a Associação Brasileira de Municípios, ela representa todos os municípios. Mas vejam, por exemplo, o município de São Paulo, ou o município do Rio de Janeiro. São municípios que praticamente têm a população e a movimentação econômica de somados aí 10, 15 estados juntos,
não representam a potência econômica e também o número de habitantes destas cidades. Em compensação, nós temos cidades com 2.000 habitantes, 1.000 habitantes, né? Temos cidades, por exemplo, tem uma cidade no estado do Pará, que a extensão territorial daquela cidade, ela é do tamanho de alguns países da Europa. Então, um município tem mais terra do que determinados países da Europa. E talvez a população até pequena. Né? Tem população pequena. E você tem cidades onde você atravessa a rua, já é um outro município. Né? Então, a situação é muito diferente para a gente dizer os principais problemas dos municípios brasileiros são esses. Diferem muito de região para região. Mas eu diria que, regra geral, eu colocaria como importantes problemas e que devem ter uma prioridade nas soluções o saneamento básico. Fala muito hoje em saúde, gasta-se uma fortuna na medicina curativa, né? Quando que nós precisamos dar uma prioridade grande à medicina preventiva. Aliás, o ministro José Serra vem lutando nesse sentido através de campanhas de vacinação e tudo mais. Mas, além disso, e eu tenho uma convicção correta que a prioridade número 1 do governo devia ser o saneamento básico. Garantir em todas as cidades 100% de rede de esgoto, 100% de água potável, devidamente tratada e, se possível, até enriquecida com flúor, que esse é o grande objetivo na área de abastecimento de água, né? A destinação do lixo é uma tragédia. Eu tenho ido em cidades consideradas desenvolvidas e que tem lixões na cidade. O lixo é colocado a céu aberto, né? E ainda agora a imprensa vem mostrando casos dos chamados catadores de lixo, né? Por quê? Porque são cidades que têm lixo a céu aberto, jogam ali, aquilo fica cheio de urubus, né? Transmitindo doenças. Não há separação entre o lixo domiciliar e o lixo hospitalar. Essa é uma etapa importante, principalmente nas cidades médias, onde a coleta do lixo hospitalar tem que ser uma coleta diferenciada. Coleta de lixo hospitalar, de clínicas médicas, de farmácias, deveria ser incinerado esse lixo. Então, esses são os caminhos. Pequeno não tem nem condições na estrutura de fazer isso. Hoje nós não temos condições de aterrar o lixo, que dirá de dar fazer um sistema de coleta diferenciado. E a última etapa, que deve ser feito nesse processo de lixo, por exemplo, que seria a coleta seletiva. É um crime jogar no lixo coisas que podem ser aproveitadas, né? Mas é lógico, os problemas tradicionais, educação, garantir escola para todos. Fala-se em resolver o problema do analfabetismo no Brasil, tem que acabar com a fábrica de analfabetos. Como? Dando vaga nas escolas para todas as crianças, né? Então, a área educacional, fundamental. A área da saúde, né? O saneamento básico é um braço dela, mas a área da saúde tem que ter. A área da assistência social. É fundamental garantir uma renda mínima para uma família. Nós temos famílias que, infelizmente, e nós estamos falando aqui na Rede Família, né? Da Rede Vida, que é a emissora da família brasileira, né? A emissora de TV da família brasileira, Rede Vida. Então, infelizmente, nós temos famílias que não têm as condições mínimas de vida. Então, essas famílias que estão desajustadas, seja pelo desemprego, seja por problemas de deficiências mentais ou desestrutura familiar, essas pessoas têm que ter uma proteção dos governantes, seja com o nome de renda mínima, seja com assistência social, mas elas não podem ter o tratamento que tem hoje em dia, ficar completamente desamparado. Doutor, pedir licença, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. Um marco para o fisco brasileiro. Assim pode ser definido o lançamento do livro História dos Tributos no Brasil. O evento foi realizado no dia 27 de junho, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e contou com a participação de mais de 200 pessoas, dentre as quais muitas autoridades. O livro conta a história da nação, associando os principais fatos históricos aos tributos existentes no Brasil nas diversas épocas. Trata-se de um livro-arte, que teve o Banespa como principal patrocinador, através da Lei de Incentivo à Cultura.
Logo após o lançamento, houve um coquetel, ocasião em que foi entregue um exemplar do livro para cada um dos presentes. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Welson Gasparini. Doutor, reforma tributária, distribuição do bolo da receita arrecadada, não seria melhor os municípios, como um todo, aí os 5 mil e poucos, cobrarem mais os seus próprios tributos, imposto sobre serviço, imposto sobre propriedade urbana, IPTU? Não seria melhor fazer isso? Aí não precisaria reforma tributária, nem aumento da participação na arrecadação? Isso é verdade? Não precisa porque, veja bem, os tributos municipais são os mais difíceis, porque eles atuam diretamente sobre a pessoa, né? Sobre a família na comunidade. E é lógico, principalmente no Brasil, que tem uma cultura de odiar o tributo, porque o resultado da arrecadação, regra geral, é mal aplicado. Sabe-se a todo instante dos escândalos que acontecem na administração pública, né? Então a pessoa, quando paga o tributo, ele paga revoltado. Eu tenho para comigo que o tributo, ele pode ser santo ou pode ser odioso, né? O tributo, quando ele é transformado em escola, quando ele é transformado em assistência à saúde, a limpeza de ruas, a melhoria da qualidade da população, ele é santificado. Por quê? Ele produz bens para a comunidade. Ele tira, no geral, uma contribuição e devolve isso em qualidade de vida para a população. Agora, quando o tributo ele é arrecadado e vai muitas vezes para atender a paniguados políticos, né, que ficam pendurados na administração, no empreguismo, nos chamados assessores que, na realidade, não assessoram nada, mas só recebem poucos salários, né? Dinheiro que é mal aplicado. Às vezes, uma cidade precisa de uma obra fundamental, prioritária, e, de repente, o prefeito faz uma coisa que ninguém pediu, era desnecessário, e faz de modo suntuoso, quando poderia fazer uma obra modesta e funcional, né? Então, quando o dinheiro é mal aplicado, daí é odioso. Infelizmente, no Brasil, há uma tradição de má aplicação do dinheiro público, né? E com isso, ninguém gosta de pagar imposto. Os impostos federais, estaduais, regra geral, são mais impessoais, né? Principalmente o ICM. A pessoa compra uma mercadoria e nem sabe que ali está pagando um imposto. Agora, o imposto predial e territorial urbano, não, ele recebe a conta porque ele mora na cidade, ele tem um prédio, e ali vem toda uma dificuldade de cobrar. Mas eu me recordo, quando fui eleito prefeito a primeira vez, um homem pelo qual eu sempre tive uma admiração muito grande, o doutor Eli Lopes Meireles, né? Ele fazendo uma palestra para os prefeitos, ele dizia o seguinte, que o prefeito tinha que ser um homem de coragem. E, principalmente, ele falava da parte tributária, de arrecadação de impostos. Ele dizia o seguinte, se o prefeito tem convicção de que ele vai cobrar um tributo, mas que aquele dinheiro vai para a escola, vai para a saúde pública, vai para melhorar a qualidade de vida da população, ele tem que ter a coragem de cobrar esse tributo tranquilamente e tributar mesmo, né? E a população que, num primeiro momento, pode até não gostar muito, mas ela vai aplaudir depois, porque ela vai receber o benefício resultante daquele tributo, né? Então, eu diria para você que hoje nós temos, como acontece em todas as áreas, bons prefeitos que administram corretamente o dinheiro público, cobram os tributos que devam ser cobrados, e tem alguns que se acovardam e deixam de exercer esse papel importante da administração, que é tributar convenientemente a população. O importante, para ele não ser odioso, o tributo tem que ser de acordo com a capacidade do contribuinte, né? Se você não pode onerar demais, não adianta sonhar em fazer grandes obras e tributar acima da capacidade. E a cada um de acordo também com a sua capacidade. Quem pode mais, vai pagar mais impostos. Quem pode menos, vai pagar menos, e quem não pode pagar, não deve pagar nada. Nós temos, eu estava acompanhando um estudo do BNDES,
que diz que a maioria dos municípios não cobra, que o município não aproveita esses tributos que ele tem, o IPTU, o ISS, e acaba vivendo dos fundos de participação. O senhor vê alguma possibilidade de mudança nos prefeitos? Porque o prefeito é independente, ele é o chefe do executivo local, de mudar, de aumentar essa arrecadação, respeitando naturalmente a capacidade contributiva dos seus munícipes, mas fazer uma fiscalização melhor com a experiência que o senhor tem de prefeito. Isso é possível mudar? Acho que pode melhorar, as arrecadações municipais podem melhorar. Agora, as estatísticas no Brasil, tanto a do IBGE como do BNDES, elas têm que ser analisadas dentro de um contexto não apenas dos números, né? Porque os números enganam muito. Você observa, por exemplo, que quando se fala, não, mas tem muitas cidades que não cobram os impostos corretamente, ou até não cobram os impostos. No Brasil, nós temos regiões que não dá para cobrar imposto. É região onde moram famílias miseráveis, que não têm nada. Ou municípios paupérrimos mesmo, que têm que receber subvenções através do retorno das rendas públicas numa partilha, as chamadas regiões subdesenvolvidas, ou que estão em processo de desenvolvimento. Não é? Eu diria para você, Davi, por exemplo, que nós temos mais de 1.500 municípios brasileiros onde não tem uma pessoa de nível universitário morando nesses municípios. Não tem um médico, não tem um advogado, não tem um professor primário formado. Volta e meia a televisão apresenta, os meios de comunicação apresentam determinados municípios onde a professora é uma pessoa que aprendeu algumas letras, mas não tem nem o 4º ano primário. E ela é a professora lá naquele município. Por quê? Porque não tem professora formada. Mesmo no estado de São Paulo, nós temos regiões que precisam receber subsídios do governo para sair da situação em que se encontra. É uma redistribuição de renda natural aí, até justa, né? Que é ajudar os mais pobres. Isso. Doutor, nosso tempo está terminando. As considerações finais, por favor. Muito obrigado, Davi. Eu quero agradecer, parabenizar o sindicato por esse programa, né? A Visão Nacional, sem dúvida alguma, é um programa que eu tenho acompanhado às quintas-feiras. A Rede Vida é uma emissora de TV que tem hoje a penetração nacional muito grande, uma grande audiência, e tenho a certeza que esse programa propicia informações de alcance para a comunidade brasileira, né? E exercendo este papel, vocês, sem dúvida alguma, estão dando uma colaboração ao processo de desenvolvimento nacional. Em nome da Associação Brasileira de Municípios, que eu estou representando nesse programa, eu agradeço e desejo sempre sucesso ao programa Visão Nacional. Nós agradecemos, doutor Welson Gasparini, e tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.